Bom, pessoal, nesta aula a gente vai falar sobre não determinismo em máquinas de Turing. Em todos os outros modelos que a gente estudou, eu busquei comentar como que o não determinismo influencia sobre a capacidade da máquina. A gente viu que nos automóveis finitos o não determinismo não influencia, tá? Ele continua reconhecendo os mesmos tipos de linguagens, que são as linguagens regulares. Nos automóveis com pilha a gente viu que o não determinismo influencia, tá? Se você transforma uma máquina com pilha em determinística, você reduz o número de linguagens que ela aceita. Agora, então, vamos discutir sobre o que o não determinismo influencia nas máquinas de Turing. Este vídeo vai cobrir o conteúdo do capítulo 8 do livro do Hopcroft, seção 8.4, que também está no capítulo 3 do livro do Sipser, seção 3.2. Bom, voltando aí à definição formal de uma máquina de Turing, mais especificamente na sua função de transição delta, a gente viu que ela é definida com o domínio, que é o produto cartesiano entre o conjunto de estados e o alfabeto de fita, e o resultado, quer dizer, o codomínio o contradomínio é o produto cartesiano entre o conjunto de estados, o alfabeto de fita e o conjunto dos movimentos possíveis da cabeça da leitura, que é a esquerda para a direita. Ou seja, eu vou passar para a função delta um estado Q, um símbolo de fita X, que é o que está sendo lido, e o resultado vai ser uma tripla P, Y, S, onde P é o novo estado, Y é o novo símbolo e S é o sentido de direção de movimento, ou esquerda ou direita. Pode ser L ou R, né, ou setinha, tanto faz. Essa definição ela é determinística, certo? Porque a cada combinação de estado e símbolo de fita, eu tenho exatamente uma tupla de resultado, certo? A máquina sempre sabe o que fazer. E se eu quiser adicionar um não determinismo, o que pode acontecer se eu fizer a seguinte modificação aqui, ao invés de levar a um único movimento, eu levar a uma tupla, que onde eu posso ter vários, né, estados, novos símbolos e novos movimentos. E o resultado seria, por exemplo, aqui, um estado P, outro estado R, um outro símbolo Z, outro sentido S, e assim por diante. Ou seja, cada esquina da minha cidade eu tenho múltiplas posições e eu tenho que resolver o não determinismo, certo? O que mudaria, né, o não determinismo? Bom, a gente vai ter, nesse caso, né, o que a gente tem a definição de máquina de Turing não determinística, tá? Que eu vou representar com NTM, tá? Que é a sigla para Non-Deterministic Turing Machine. Tá, então eu vou usar essa sigla, que é o que a gente acaba vendo bastante nos livros aí, tá? Bom, esse é o ponto, né, que a gente vai discutir. Então tem essa definição da NTM, e a gente quer fazer a comparação entre a NTM e as DTMs, ou seja, as máquinas determinísticas, certo? E essa comparação vai ser de dois pontos de vista. Primeiro, em termos de linguagens reconhecidas, ou seja, as máquinas não determinísticas reconhecem mais linguagens. E segundo, ponto de vista de tempo de execução. Execução. Ou seja, a máquina não determinística execute um tempo compatível com a determinística. Então, são duas coisas para serem analisadas, certo? Então, o conteúdo dessa aula vai tentar fazer essa análise aqui de equivalência entre as máquinas não determinísticas de Turing e as máquinas determinísticas. Bom, a gente vai demonstrar aqui que as máquinas de Turing não determinísticas, elas reconhecem as mesmas linguagens que as máquinas determinísticas, ou seja, elas são iguais em termos de linguagens reconhecidas, tá? E a gente vai provar também, ou na verdade a gente vai mostrar, eu não vou demonstrar, que elas não são equivalentes. E eu vou colocar um ponto de interrogação aqui, porque isso não é provado ainda pela ciência, tá? É um ponto em aberto. Elas não são equivalentes em termos de execução, ou em termos de tempo de execução. Tá? Então, a gente vai demonstrar esses dois pontos aqui e a gente falar um pouquinho sobre eles. Tá? O primeiro ponto, né, que é a relação de reconhecimento de linguagens, é uma construção, é uma prova por construção de um teorema que converte
uma NTM e uma DTM. Tá? A DTM para NTM dá para converter diretamente, porque é simplesmente um subconjunto, tá? Então não precisamos fazer. Mas a conversão de NTM para DTM prova que elas reconhecem as mesmas linguagens. Tá? E esse mesmo processo de construção, a gente vai fazer uma análise aqui, né, sob a ótica do tempo de execução. Tá? A gente vai ver realmente quanto de movimento que a máquina determinística vai gastar em relação à não determinística. Tá? E esse processo de conversão aqui, né, que é um processo, na verdade é um processo bastante simples, né? Preste bastante atenção nele, porque é justamente esse o ponto que está em aberto na ciência. Se você conseguir descobrir na sua cabeça aí um processo melhor, mais eficiente, você pode ganhar $1 milhão. E eu estou falando sério. Vamos lá? Bom, qual que é a ideia da conversão de uma máquina de Turing não determinística para uma máquina de Turing determinística? É construir uma máquina determinística que explora os pontos de não determinismo, testando todas as possibilidades, ou seja, tentativa e erro. É mais ou menos assim. Eu teria a minha descrição instantânea, lembrando que é a descrição instantânea da máquina de Turing, né? É aquela sequência onde eu vou colocar W1, W2, Q, W3, blá, 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 até o WK, né? Imaginando que eu tenho os brancos infinitos dos dois lados. Tá? Então eu vou explorar aqui uma descrição instantânea, DI1, aí eu vou para DI2, que é um movimento possível, aí tem um ponto de não determinismo. Então eu vou fazer uma bifurcação aqui na execução e vou explorar os caminhos aqui. Ó. Vou para o DI3, aí em paralelo testo o DI4, aí do DI3 eu vou para o DI5, vou para o DI6 e a máquina trava. Aí do DI4 tem outro ponto de não determinismo, por exemplo. Vou para o DI7, vou para o DI8 aqui, DI9, aí eu vou para o DI10 e aí travou. E aí eu vou para o DI11 aqui e ela também travou. Tá? Então cada vez que eu tenho um ponto de não determinismo, eu bifurco a execução. Aqui também tenho um não determinismo. Tá? Então essa aqui é a ideia para fazer a conversão. Tá? Eu vou fazer então essa conversão. A máquina determinística que eu vou construir, é uma prova por construção, ela vai armazenar uma fita, ela vai usar uma fita para armazenar uma fila de DIs a serem testadas. Tá? Aí essa fita vai ter duas trilhas, uma trilha adicional que vai marcando qual que é a DI sendo testada. Aí vai usar uma outra fita, quer dizer, eu vou usar duas fitas para ajudar a fazer cópias de uma DI antes de testar ela, antes de acontecer o não determinismo. Tá? Porque justamente a hora que tem um ponto de não determinismo, eu tenho que lembrar o que eu estou testando para testar as várias possibilidades. Tá? E aí em cada DI de não determinismo vai ter K possibilidades de escolha, né? Por exemplo, só que eu tenho duas, né? Uma para cá e uma para cá. Então eu posso ter K, né? Possibilidades de escolha. Então eu vou fazer uma cópia para cada um desses K elementos. Então eu vou criar K cópias da DI e jogar no fim da fila e vou testando. Tá? Então é mais ou menos essa a ideia que eu vou seguir na hora de fazer a conversão. Bom, então vamos começar o processo de construção aqui. Tá? Eu quero, lembrando, simular uma execução não determinística, ou seja, eu vou criar uma árvore de possibilidades para executar todas as descrições instantâneas. Aqui estão marcados por DI1, DI2 até o DI11 aqui. E cada vez que eu tenho um ponto de não determinismo, eu vou bifurcar essa execução e testar todas. Tá? Vou usar uma máquina, né, vou construir uma máquina que tem um controle finito, normal, e tem duas fitas. Uma fita que vai imaginar uma fila de descrições instantâneas a serem testadas, e aqui uma fita de rascunho. Tá? A execução vai começar colocando na minha máquina a primeira descrição instantânea. Então, vou colocar DI1 aqui, lá na minha fila de DIs. Tá? Essa máquina determinística vai avaliar o número de possibilidades a partir de DI1. Nesse caso, só tem uma alternativa. Então, vai criar uma cópia de DI1. Então, para isso, vai usar a fita de rascunho. Então, ela vai fazer uma cópia da fila de DIs para a fita de rascunho. Tá? Essa fita de rascunho vai servir de memória para cópia. Tá? Bom, ela armazenou DI1 na fita de rascunho e ela vai fazer uma cópia colocando no final da fila. Tá? E vai colocar um símbolo especial que é o separador entre as DIs. Tá? É um símbolo que não existe nas descrições instantâneas. Tá? É um símbolo novo. Então, fiz uma cópia porque só tinha uma possibilidade. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte. A máquina determinística vai passar na fila de DIs, na última que está sendo lida, no caso aqui ele está
está apontando para cá, né, a cabeça de leitura, e vai fazer execução, vai simular a execução. Então a máquina vai simular a execução da outra, tá? De acordo com uma das possibilidades de movimento que são dentre todas as possíveis. Nesse caso só tem uma, que é a que transforma DI1 para DI2. Tá? Então ela vai modificar a própria fita, vai executar na própria fita como se fosse a máquina original, tá? Sempre escolhendo uma das possibilidades de movimento, certo? Bom, a máquina executou, gerou a DI2, ela consegue descobrir que não é uma DI de aceitação, então vai em frente. Na hora que ela vai para frente, ela vai olhar o DI2 e ver quantas possibilidades de movimento tem. Tem duas alternativas, ó. Do DI2 pode ir para o DI3 ou para o DI4. Então ela vai fazer duas cópias do DI2. Tá? Como que ela faz isso? Apaga a fita de rascunho, copia a DI2 para lá, e aí faz duas cópias de volta na fila do DI2. Então vai colocar o DI2 aqui, outro separador, e vai colocar o DI2 de novo. Opa, coloquei a cor errada aqui. Certo? E nesse momento, a cabeça de leitura vai para a direita aqui, vai estar nesse momento. E vai continuar a execução, tá? Vai executar o DI2 segundo um dos caminhos. No caso aqui, esse caminho da esquerda aqui, ó, que vai transformar DI2 em DI3. Certo? Aí ela vai para frente com a cabeça de leitura. Continua a execução e vai transformar agora segundo a segunda alternativa, que é o lado direito do caminho, que vai ser transformar em DI4. Tá? Então, DI2 agora para DI4. Certo? Bom, não sendo uma DI de aceitação, ele vai fazer uma análise, vai copiar agora o DI3 que tinha sido analisado primeiro para cá. Então, vai fazer uma cópia do DI3 e só vai fazer uma cópia, porque só tem um caminho do DI3 para baixo. Aí ele vai executar, vai transformar o DI3 em DI5, que vai ser o resultado da execução. Certo? E aí ele volta para outra que não foi analisada, que é o DI4. Tá? DI4 também tem dois caminhos aqui, ó. Então ele vai fazer duas cópias do DI4. Tá? Então vai colocar aqui, usando logicamente a fita de rascunho, né? Então vai criar o DI4 aqui, uma vez, e outra vez o DI4. Aí ele vai executar o DI4, que vai gerar, na primeira possibilidade, o DI7 e a segunda o DI8. Tá? Então vai transformar o DI4 em DI7, o primeiro, né? E o segundo DI4 em DI8. Aí acabou o DI4, vai mover a cabeça para frente aqui e fazer a execução do DI5, que vai gerar o DI6, que vai depois gerar o DI7, o DI8, o DI9 até o DI11 e vai completar a análise com todos os caminhos possíveis, certo? Durante todo esse percurso, se a máquina encontrar uma DI de aceitação, ela aceita e encerra a execução. Se encontrar uma DI de rejeição, ela continua com a próxima DI da fila, tá? E essa simulação, né, vai então percorrer toda essa árvore até achar uma de aceitação. No caso, fazendo uma busca aqui em largura, né? Então, ele vai DI1, DI2, 3, 4, 5, 7, 8, né? Depois vai ser o 6, 9 e 11 nesse desenho aqui, tá? Mas é uma busca exaustiva. Então, se ele achar uma que aceita, a máquina aceita. Se achar uma que rejeita, continua até o final. Se chegar no final e nenhuma aceitar, ela também vai travar sem aceitar. Certo? Na verdade, ela vai simular de uma forma precisa. A DTM simula a NTM precisamente. Certo? Então, esse aqui é o processo de conversão e que mostra que existe uma igualdade aí, né, entre as linguagens aceitas pela NTM e a DTM por construção. Então, esse processo demonstra que a máquina de Turing não determinística é equivalente à máquina de Turing determinística em termos de linguagens. A gente conseguiu converter a NTM para DTM. Ou seja, elas reconhecem as mesmas linguagens. Por quê? Porque dá para simular completamente a NTM em uma DTM. Tá? A gente mostrou isso porque qualquer descrição instantânea dá para ser testada por uma DTM. Tá? Basta você escolher a cada momento uma opção diferente de movimento.
certo? Para cada ponto de não determinismo. Então, elas são equivalentes em termos de linguagens reconhecedoras. Mas óbvio que a DTM convertida vai gastar mais tempo, porque ela tem que ficar testando possibilidades, certo? E tem que, às vezes, testar vários caminhos à toa. Então, fica a pergunta, o tempo de execução é diferente, ou é significativamente diferente, ou é equivalente? Tá? Então, vamos fazer essa análise aqui em termos de tempo de execução. Bom, a gente pode fazer essa análise, né, olhando para aquela árvore de execução das descrições instantâneas. Tá? Então, a gente tem aqui o DI1, aí tem o DI2, aí vai ter aqui uma bifurcação que vai para DI3 e DI4. Aí vamos supor que do DI4 eu tenho 3 possibilidades aqui, tá? DI7, DI8 e DI12 aqui. Aí completando aqui seria, só para formar a árvore completa, DI5, DI6, DI9, DI10, DI11. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos analisar uma execução e vamos chamar de M o número máximo de escolhas que a máquina tem em qualquer configuração. Tá? Nesse exemplo aqui seria M igual a 3. Porque analisando todos os pontos de não determinismo, né, o máximo é 3 alternativas. Ou seja, em toda DI, no caso extremo, né, eu vou ter 3 escolhas para serem feitas. Certo? Se eu tivesse isso para todas as descrições instantâneas, eu teria uma árvore assim, né? DI1, aí eu tenho 3 opções. DI2, DI3, DI4. Aí eu tenho mais 3 opções em cada uma delas. Tá? E aí mais 3 opções em cada uma delas. Tá? Isso vai ser uma progressão, né? Primeiro eu tenho uma descrição, depois eu vou para 3, depois eu vou para 9, depois eu vou para 27 e assim por diante. Tá? Então esse é o pior caso, tá? Um caso onde o não determinismo aparece a todo momento, tá? Que é, né, nesse caso aqui seria 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3. Ou, voltando aqui para o valor genérico m, né, seria uma progressão do tipo m elevado a 0, m elevado a 1, m elevado a 2, m elevado a 3 e assim por diante. Tá? Então, essa é a progressão que a nossa árvore vai ter. Ou seja, a pergunta é, por quantas descrições instantâneas a minha NTM pode passar no máximo em um movimento? Tá? Se eu tiver um movimento para resolver a minha descrição instantânea, eu vou ter uma descrição instantânea. Se eu tiver 2 movimentos, eu vou precisar de um movimento para a primeira descrição instantânea que vai gerar 3 novas. Então, eu vou ter 1 mais 3. Se eu tiver 3 movimentos, eu vou precisar de um movimento para a primeira, que vai gerar 3 movimentos na segunda, que vai gerar 9 DIs na terceira. Tá? Se eu tiver 4 movimentos na minha máquina não determinística, eu vou ter 1 mais 3 mais 9 mais 27, que é essa progressão aqui, né, que eu mostrei aqui na direita, que é o número de nós da minha árvore. Tá? Se eu pensar isso de um modo genérico, em N movimentos, uma máquina de Turing não determinística pode alcançar, no máximo, né, porque eu estou analisando o pior caso, a fórmula é a seguinte: 1 mais m mais m ao quadrado mais blá 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 mais m elevado a n descrições instantâneas, tá? Esse é o número n que vai aparecer aqui, certo? Bom, essa é a NTM, então ela gera tudo isso de descrições instantâneas. Quando eu for fazer uma DTM, que faz uma busca em largura, uma busca em amplitude, ela vai testar primeiro esse cara aqui, né, que são aquelas que são alcançadas em 0 movimentos, depois essa aqui, depois essa aqui. Então, a determinística vai testar todas, ela vai passar por todos essas DIs.
certo? Que equivale, né, essa fórmula aqui equivale a equação n vezes m elevado a n movimentos só para testar as descrições instantâneas. Isso para a DTM equivalente, que é aquela construída pelo processo que eu mostrei, que faz a busca em largura. Certo? Então, essa aqui é a ideia. Se eu tiver uma NTM, eu consigo simular ela em DTM, mas eu vou ter que testar todas as DIs. Tá? E eu tenho isso tudo de DIs no pior caso, ou seja, eu vou gastar na minha determinística n vezes m elevado a n movimentos. Bom, então, para concluir a nossa análise, a gente viu a equivalência da NTM com a DTM em termos de linguagens, e a gente viu que há uma diferença de tempo de execução, e essa diferença aqui é significativa, porque o n, que é a nossa grandeza variável, nesse caso o tamanho aqui de movimento da máquina não determinística, está no expoente desse polinômio aqui, dessa ordem de grandeza, que é n vezes m elevado a n. Tá? Como aqui a gente tem uma diferença exponencial, a gente não pode desprezar, tá? Porque as grandezas exponenciais realmente são importantes, não podem ser desprezadas, porque elas tendem a crescer muito rapidamente. Tá? A gente vai discutir um pouco mais sobre isso na aula sobre complexidade. Tá? Então, é importante para lembrar dessa aula, né, o não determinismo não muda a capacidade reconhecedora da máquina de Turing, tá? Então, ela não é mais poderosa para reconhecer linguagens, só que ela adiciona um tempo exponencial. Certo? E aí fica aqui apenas um asterisco, que esse exponencial ainda não foi comprovado cientificamente. Tá? Esse método de conversão que eu apresentei, que faz uma busca em largura, faz na verdade uma tentativa e erro, né, uma busca exaustiva, ainda não foi provado como sendo o único possível. Provavelmente é, tá? Mas não foi provado. Se você conseguir uma prova de que isso é realmente a única forma de converter, né, e essa prova for comprovada, for conferida por cientistas aí do mundo, existe um prêmio de $1 milhão sobre essa resposta teórica. Tá? Mas eu comento mais sobre isso na aula sobre complexidade. Bom, pessoal, nesta aula a gente falou sobre o não determinismo e a sua influência sobre a máquina de Turing. Tá? O modelo determinístico que a gente tinha visto, que corresponde às linguagens recursivamente enumeráveis, continua sendo equivalente em termos de linguagens ao modelo não determinístico, que é aquele onde, para cada movimento da máquina de Turing, você pode ter múltiplas opções, múltiplas alternativas. Tá? Então, por exemplo, se estiver no estado A com um símbolo de fita B, você pode ou ficar no estado A, ou ir para o estado B, ou para o estado Q3, sei lá. Então, pode ter várias possibilidades de uma forma não determinística. Isso pode te ajudar a resolver alguns problemas. Tá? Tem alguns problemas que têm solução não determinística mais simples do que a determinística. Aí a gente viu que a equivalência só acontece no nível de classe de linguagens. A hora que a gente analisa o tempo de execução da máquina determinística em relação à não determinística, a gente vê que existe uma diferença importante, uma diferença exponencial que não pode ser desprezada. Certo? Então é isso. Até a próxima.